menos 5 meios vezes 1 sobre... Quê? Assim. Desculpa. 3 quartos menos 5 meios vezes o quê? 1 sobre 2 raiz de 2. Quanto é que dá essa conta? Correto? Tá? Quanto é que dá essa conta? Dá 3 quartos menos o quê, hein? Menos... que 2 aqui. 1 sobre raiz de 2. Então fica 3 quartos menos 10 quartos. Que dá quanto? Menos 7 quartos. Menos 7 quartos vezes 1 sobre raiz de 2. Dá menos 7 sobre 4 raiz de 2. Tá bom? Vamos ver se está certa mesmo essa conta. Então, dá menos 3 vezes... Eu sou horrível em conta, tá? Confesso. 1 sobre raiz de 2 a quinta. Então, vai dar 1 sobre 4 raiz de 2, vai ficar mais. Certo? E aqui vai ficar o quê? Menos 5 vezes 1 sobre raiz de 2 a terceira. Dá 1 sobre 2 raiz de 2. Então, dá 3 quartos menos 5 meios vezes 1 sobre raiz de 2. Esse raiz de 2 para fora, tá? Então, fica 3 quartos menos 10 quartos, dá menos 7 quartos. Então, isso aqui dá menos 7 sobre 4 raiz de 2. Dá menos 7 sobre 4 raiz de 2. E f de 1 sobre raiz de 2 dá quanto? Dá 7 sobre 4 raiz de 2. Correto? A função é ímpar, né? A função não é ímpar. Então, se eu fizer a conta para um, pronto. Você tem isso, vírgula, e tem mais coisas, mais informações. Qual é o limite de f de x com x tendendo a mais infinito? Qual é? Quem comanda é o termo de maior grau. Isso dá quanto? Menos infinito. E qual é o limite de f de x com x tendendo a quê? Menos infinito. Dá quanto? Mais infinito. Pronto. Isso aí já dá para eu fazer o gráfico. Tá? Usando o quê? Informação de convexidade. Deixa eu cancelar. Nas notas, isso está com todos os detalhes, certo? Vamos lá. Vamos marcar esses pontos. Deixa eu ver se eu faço aqui. Tá meio ruim de fazer mas eu acho que dá. Então vamos pegar esse pedacinho aqui e vamos esboçar o gráfico nesse pedaço. Bom? E tá aqui o corolário. Apaguei, não era para ter apagado, mas já foi usado. Tá? Então, deixa eu botar essas informações aqui. F de menos 1 sobre raiz de 2, quanto é? Menos 7 sobre 4 raiz de 2. Não. F de 1 sobre raiz de 2 dá quanto? 7 sobre 4 raiz de 2. Limite de f de x com x tendendo a mais infinito, quanto é? Menos infinito. E limite de f de x com x tendendo a menos infinito, quanto é? Mais infinito. Por quê? Porque eu vou usar o espaço. Tá bom? Então vamos lá. O gráfico dessa função. Então tá aqui, ó. Eixo x, eixo das ordenadas, eixo y,
eixo X, eixo das abscissas. Quanto é que vale f de 0? 0. Então a função passa por aqui. Ela passa por esse ponto. Quanto vale f de menos 1? Menos 2. Tá certo? F de menos 1, vamos colocar o menos 1 bem aqui. F de menos 1 vale quanto? Menos 2. Então a função passa, ó, por esse ponto e por esse. Quanto é que vale f de 1? Vou destacar bem aqui. Quanto é que vale f de 1? Quanto é? 2. Vou desrespeitar um pouco as proporções aqui. A função passa por esse ponto, certo? E por esse aqui também. Mas tem mais pontos. Quais são os mais pontos aqui? Quais são? 1 sobre raiz de 2 é menor do que 1, todos concordam? Dá mais ou menos por aqui. Faça aí a conta na calculadora. 1 dividido por raiz de 2, só para eu ter uma ideia. Bora, pessoal. 1 dividido por raiz quadrada de 2. Hã? 1 dividido por raiz quadrada de 2. Dá quanto? Então tá mais ou menos por aqui. Tá? Tá aqui é 1 sobre raiz de 2. Qual é o valor da função nesse ponto? Qual é? Hein? Tá aqui. Dá 7 sobre 4 raiz de 2. Me diga aí, faça a conta. 7 dividido por 4 raiz de 2. Só para eu ter uma ideia. 7 dividido por 4 raiz de 2. Hã? Quanto? 1,23. Deve estar bem por aqui. Então, 7 sobre 4 raiz de 2. Então, a função passa por esse ponto. Ela passa por esse, tá? E passa por outro ponto aqui, que é o ponto para cá, que é o menos 7 sobre quem? 4 raiz de 2. Diz que 7 sobre 4 raiz de 2. Isso aqui é o menos 1 sobre raiz de 2. Isso aqui é o menos 1 sobre raiz quadrada de 2. Por favor. Ei, traz esse celular que está aí carregando. Tira e traz para mim, por favor. Tá? 1 sobre raiz de 2. E aqui dá quanto, hein? 7 menos 7 sobre quanto? 4 raiz de 2. Aí a função passa, ó. Concorda? Concorda comigo? Obrigado, cara. Tá, obrigado. Tá. Então vamos lá fazer esse gráfico, ó. Tá? Vamos no intervalo menos infinito menos 1. No intervalo menos infinito menos 1, ela é o quê? Estritamente decrescente. O menos 1 está antes do menos 1 sobre raiz de 2. E nesse intervalo ela tem cavidade voltada para cima. E ela passa por esse ponto. Mas como ela passa? Com reta tangente o quê? Horizontal, porque a derivada é 0. Então ela vem lá de onde? Menos infinito. Porque o limite no menos infinito é menos limite no menos infinito é mais infinito, desculpa. Limite no menos infinito é mais infinito, ela vem lá de cima. Lá de cima. E estritamente decrescente, o gráfico tem concavidade voltada para cima, porque ela é estritamente convexa. Então não tem jeito, ela vai fazendo isso. Tem um pouco de concavidade aqui, a concavidade se acentua mais aqui. Bom. Daqui para cá, do menos 1 ao menos 1 sobre raiz de 2, ela é o quê? Em termos de crescimento? Estritamente crescente, porque o menos 1 está bem por aqui, ó.
Menos 1 está aqui. O menos 1 sobre raiz de 2 está aqui, ó. Nesse intervalo, ela é estritamente o quê? Crescente. Com cavidade voltada para cima. Então está aqui, ó. Com cavidade voltada para cima. Está aqui. Para cá. Qual é a derivada no zero? A derivada aqui não é zero. A derivada não é zero. A derivada é zero aqui. Ela passa por esse ponto com derivada zero. Reta tangente horizontal. Agora ela é o quê, hein? Estritamente crescente. E a concavidade? Hã? Não. Olha aqui, ó. Derivada segunda negativa. Nesse intervalo, ela é estritamente côncava. Intervalo menos 1 sobre raiz de 2, 0. Ela é estritamente côncava. Isto é, o seu gráfico tem concavidade voltada para baixo. Então ela faz isso. Ela muda a concavidade, ó. Por isso que esse ponto é um ponto chamado de inflexão. Tá certo? Inflexão. Aí, no intervalo 0, 1 sobre raiz de 2. Olha a informação, ó. Ela é estritamente crescente. Tem concavidade voltada para cima. Então, ela faz isso, ó. Concavidade muda. Do intervalo 1 sobre raiz de 2 a 1, do intervalo 1 sobre raiz de 2 a 1, ela também é estritamente crescente, ó. Tá aqui, ó. Ela é estritamente crescente até 1. Mas a concavidade agora, qual é a concavidade? Voltada para baixo, ó. Derivada segunda negativa. Então, ó, faz isso. E ela chega aqui, ela passa por esse ponto. Passa como? Tangenciando horizontalmente. Então tá aqui, ó, faz isso. E depois, ela é estritamente o quê? Decrescente. Com cavidade voltada para onde? Para baixo. E vai para onde? Menos infinito. Então ela faz isso. Esse é o gráfico. Quantos pontos de inflexão ela tem? 2? 3 pontos de inflexão. Tá certo? Veja bem, definição. 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 Tá? Sejam f uma função, definição. Definição. Sejam f uma função e p um número real. Aqui, ó. Sejam f uma função e p um número real. Nós dizemos que f é, que f não, mas para isso eu vou ter que trocar o bichinho aqui que tá meio, tá? Diga. Não. A derivada, a definição de ponto de inflexão. A definição de ponto de inflexão, ó. Nós dizemos que P é ponto de inflexão de F, tá bom? Ponto de inflexão de F quando existe um delta positivo, tal que, primeiro, F é contínua no intervalo P menos delta, P mais delta. Ó, F é contínua
numa vizinhança aberta e estrita de P. E segundo, F é estritamente convexa no intervalo P menos delta P fechado, ou seja, a esquerda de P ela é estritamente convexa, e F é estritamente côncava no intervalo, silêncio, P mais silêncio, P mais delta. Ou o contrário. Ou o contrário. Então, um ponto é ponto de inflexão, tá? Quando, numa vizinhança de uma função f, quando numa vizinhança aberta, eu disse aberta e estrita? Não precisa ser estrita, desculpa. Eu falei aberta e estrita, não. Diga, o que está aí é isso, é o que eu vou dizer agora. Um ponto P é ponto de flexão de uma função f quando a f é contínua em alguma vizinhança aberta de P, e nessa vizinhança de P até sua esquerda, ela tem uma concavidade diferente da concavidade, ela é estritamente convexa à esquerda de P até o P, e é estritamente côncava à direita do P, incluindo o P. Ou o contrário. Tá certo? Então você veja aí que esses dois pontos aqui, ó, esses dois pontos, cadê? Esse ponto aqui é ponto de inflexão, porque a esquerda de P, ela é estritamente o quê? Convexa, a direita ela é estritamente côncava. Mas para ser ponto de inflexão, ela precisa ser contínua numa vizinhança de P. Alguns textos na definição exigem que para ser ponto de inflexão, ela tem que ser diferenciável, mas não é preciso não. A definição de ponto de inflexão, que é a razoável, é essa. Ela é contínua numa vizinhança aberta e estrita de P, e de P para antes, imediatamente antes, ela tem uma concavidade, de P para depois ela tem outra. E aí, garoto, tem uma proposição que diz o seguinte, e essa proposição está demonstrada nas notas, porque exigem mais proposições anteriores. Se a F é diferenciável em P, melhor dizendo, se a F é diferenciável, se P é ponto de inflexão, se P é ponto de inflexão da função f, e a função f é diferenciável numa vizinhança aberta de P, o P é ponto de extremo local da derivada. E se ele é ponto de extremo local da derivada, isto é, ele é ponto de máximo local ou ponto de mínimo local da derivada, necessariamente ele é ponto crítico da derivada. Olha o enunciado da proposição. Se uma função é diferenciável numa vizinhança aberta de P, e P é ponto de inflexão da função, então P é ponto de extremo local da derivada, não é da função, da derivada. E daí ele vai ser ponto crítico da derivada. Óbvio que a recíproca não é verdadeira. Ele pode ser ponto crítico da derivada sem ser ponto de inflexão. E vale o seguinte, se uma função é diferenciável e, portanto, tem um corolário. Se uma função é diferenciável em P, tá? Em P. Se uma função é diferenciável numa vizinhança aberta de P, o P é ponto de inflexão, e a função tem duas vezes diferenciável em P, a derivada segunda vai ter que ser zero. Porque P tem que ser ponto crítico da derivada. Mas como a derivada tem derivada, a derivada tem que ser zero.
Vai ser ponto crítico. Entendido? Esse resultado usa uma seguinte recíproca, que está demonstrada nas notas. Se no intervalo, tá certo? Se no intervalo a função é diferenciável e ela é estritamente convexa, a derivada primeira é estritamente crescente. Está demonstrado nas notas. E cuidado, cuidado. O fato de uma função ser estritamente crescente no intervalo não garante que a sua derivada primeira seja positiva. Garante que a sua derivada primeira é maior que ou igual a zero. O teorema é o seguinte: se a função é crescente no intervalo e diferenciável nesse intervalo, a sua derivada primeira é maior que ou igual a zero em cada ponto desse intervalo. E tem outro resultado que diz: se a função é estritamente convexa no intervalo e diferenciável nesse intervalo, a sua derivada primeira nesse intervalo é estritamente crescente. É uma recíproca, tá certo? Daquele teste que eu coloquei aqui. Olhem nas notas que tem todas as demonstrações e daí sai o que eu falei para você. Se uma função é diferenciável numa vizinhança aberta de um ponto e esse ponto é ponto de inflexão, esse ponto é ponto de extremo local da derivada dessa função. Portanto, ele é ponto crítico da derivada dessa função. Certo? Mas isso aí fica com vocês.